Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Juan Hernandes, tenho 32 anos e sou da cidade de Vila Hermosa, no estado de Tabasco, no México. E antes de contar este relato, primeiro eu preciso contar uma lenda que roda uma floresta próximo à cidade de Ocosingo, também no México. Esse primeiro relato, por ser uma lenda muito famosa, existe ele aqui no YouTube, principalmente em canais como Elite Oculta, Além da Imaginação e Assombrados. E talvez até alguns de vocês já ouviram tal história. Mas quem já ouviu, escute até o final, pois logo em seguida vem o fato que se passou comigo. E entendam que é preciso eu falar sobre a lenda, para aqueles que ainda não ouviram falar tenham um melhor entendimento do relato a seguir. Então, bora para o relato. Essa lenda também é algo antigo, que também está há muito tempo na minha cidade e outras cidades aqui da região. Está como uma lenda urbana, e que aconteceu de verdade, e não é uma invenção, mas eu vou resumir. Essa lenda foi passada de geração em geração, de pai para filho, pelos habitantes da região, e também aconteceu no século XIX. Nesse vilarejo morava um senhor e sua família. A sua família era pobre e sem recursos, como a maioria do povo daquela região, e viviam basicamente da terra. Eles tinham um sítio onde havia uma plantação de legumes e também alguns animais como galinhas, vacas e cabras. E segundo conta a lenda, eles tinham uma vida tranquila e feliz, embora sem luxo. Mas tudo começou a mudar quando uma certa noite, todos do vilarejo viram cruzar o céu uma luz muito forte, a qual aparentou cair nas matas de uma floresta próxima. Todos se assustaram quando viram aquela luz rasgar o céu em alta velocidade e aparentemente cair em um local nas imediações. As pessoas se reuniram e resolveram procurar na mata o que poderia ter caído ali. E no dia seguinte, vários homens se reuniram, incluindo o Sr. Gonzales, e foram na direção de onde aparentou que aquela estranha luz houvesse caído, que era uma floresta próxima. No entanto, de nada adiantou, pois mesmo vasculhando uma grande área, nada descobriram de anormal, sendo que voltaram para o vilarejo em seguida, onde contaram para os outros que não havia nada lá na floresta. Ficando então o povo mais tranquilo com a notícia, mas ao mesmo tempo curioso sobre o que poderia ter sido aquela estranha luz. Até que um certo dia, conforme contaram as pessoas envolvidas, um sitiante que morava nas imediações saiu para procurar um novilho que havia se desgarrado do resto do rebanho, e ele não havia voltado para casa. A família do sitiante, então preocupada, pediu ajuda aos vizinhos para procurar por ele, pois já havia anoitecido e ele não havia retornado. E perante o pedido de ajuda, alguns vizinhos se reuniram e saíram com seus lampiões e tochas em busca do amigo desaparecido. Porém, tiveram uma triste surpresa. Encontraram o sitiante caído na mata, morto e de uma forma bem estranha. O seu corpo estava rasgado do pescoço até a cintura e não havia nenhum órgão interno. Era como se algo ou alguém o tivesse assassinado, aberto o corpo e retirado todos os seus órgãos de uma forma misteriosa. Então, foi chamada a força policial da cidade mais próxima, a qual fez uma varredura no local e algumas investigações,
mas não se chegaram a nenhuma conclusão, pois com os precários recursos da época, eles nem chegaram a identificar o tipo de arma ou objeto que havia matado o tal homem. Algumas semanas depois desse intrigante fato, outro morador desapareceu misteriosamente, o qual disse que iria até uma cachoeira que existia nas imediações. Também não retornou para casa até o anoitecer. E da mesma forma como foi feito antes, mas com mais medo e cautela, um grupo saiu para as buscas. E a uma certa distância, após a cachoeira, foi encontrado também o corpo do morador morto, e dessa vez todo estraçalhado, como se tivesse uma fera o atacando, e como antes, também não haviam órgãos internos em seu corpo. Este fato gerou um pânico geral no vilarejo, pois já era a segunda pessoa a morrer de forma brutal e misteriosa na região, coisa que nunca aconteceu antes. E novamente foi chamada a força policial, a qual, da mesma forma que antes, fez uma investigação, interrogatórios, mas nada resolveu, dizendo que talvez fosse algum animal selvagem que tivesse matado o morador e devorado os seus órgãos internos. Passado mais uma semana, foi a vez de um jovem desaparecer da mesma forma. O seu corpo também foi encontrado nas margens do rio, mas decapitado, o tórax rasgado e sem órgãos internos. O pânico que já existia no local, a partir desse novo assassinato, virou histeria geral, e todos clamaram por justiça e pela solução do problema. No vilarejo, havia uma senhora meio cigana e meio vidente, a qual disse que aquilo não era obra dos homens e nem de animais, e que sim, era algo que as pessoas não conheciam. Até que um dia, o senhor Gonzales resolveu criar um grupo de homens para caçar o animal, ou o que quer que fosse, o responsável pelas mortes. Então, um grupo com 5 homens resolveu sair para fazer uma varredura na mata. Naquela noite, o senhor Gonzales, ele não pôde ir à caçada, pois havia torcido o pé em um buraco quando capinava o roçado perto de casa. Então, apenas aqueles 5 homens partiram para tal caçada. Eles também pediram para a senhora, que era vidente, os acompanhar, imaginando que com ela no grupo pudesse haver mais proteção, devido ao seu dom de clarevidência. E para acompanhar a senhora, a sua neta também resolveu ir junto para ampará-la, caso fosse necessário. Então, na manhã do outro dia, partiram os 5 homens, as 2 mulheres e todos os homens armados com revólveres e rifles. A senhora, que era vidente, e sua neta foram em busca daquilo que seria o responsável por todos aqueles ataques. E segundo se conta, eles andaram por quase o dia todo vasculhando a floresta em busca de pistas, até que encontraram estranhas pegadas que, segundo disseram, não era de homem e também não eram de animais conhecidos. E mesmo assustados, eles seguiram procurando. E passados alguns quilômetros desse último local, todos pararam em uma clareira para descansar e comer um lanche que haviam levado. Estavam todos exaustos e quase desistindo da busca, pois achavam que nada encontrariam. E segundo uma das sobreviventes contou, foi neste momento que ouviram um ruído na mata, como se fosse algo se aproximando. Todos ficaram assustados, e os homens prepararam as suas armas, não sabendo o que poderia ser. E foi quando algo começou a correr em volta deles, em círculo pela mata e em alta velocidade. Todos viram as folhas das árvores
e plantas se mexendo, e o barulho de algo se movendo rapidamente, rodeando todos, mas ninguém via o que era. Até que em um determinado instante surgiu da mata, em alta velocidade, uma criatura alta, com corpo coberto de escamas, de cor acinzentada, com muitos dentes enormes, garras afiadas em suas mãos e com olhos avermelhados. A criatura pulou e desceu junto aos homens do grupo, girou rapidamente de uma forma muito rápida e foi matando um a um dos homens do grupo. E todos os 5 foram exterminados de forma brutal, tendo seus corpos rasgados, dilacerados e 2 decapitados. Após o extermínio geral dos homens, a criatura soltou um urro e se dirigiu para as 2 mulheres que estavam caídas no chão em estado de choque. E quando elas pensaram que seria o fim, se espantaram quando a criatura as olhou como se examinando da cabeça aos pés, parando e em seguida se afastando em alta velocidade, mata dentro e desaparecendo. E depois daquele massacre, a polícia enviou alguma guarnição completa ao vilarejo. A floresta foi vasculhada por toda a região, mas nada foi encontrado. Passadas mais ou menos 2 semanas do acontecido, mais um morador foi encontrado morto da mesma forma. Um mês depois desse último caso, um casal estava se deslocando em uma estrada para a cidade de Ocosingo, quando foi atacado pela criatura. A mulher disse que em um certo ponto, quando a floresta em volta era mais densa, a criatura surgiu e saltou sobre a carroça e arremessou seu marido no chão, pulando sobre ele e lhe rasgando o corpo com as suas garras. E em seguida, do mesmo modo que antes, a criatura se aproximou da mulher, a examinou de cima até embaixo e nada fez com ela, se afastando dali em alta velocidade mata adentro. E depois desse último assassinato, nada mais aconteceu, mas também nada foi encontrado e o mistério continua não solucionado. Bem, agora vamos para a parte sobrenatural que aconteceu comigo nessa mesma floresta. Como já disse, essa lenda é bem famosa aqui na região. Então, certa vez, os meus amigos de faculdade e eu alugamos um lugar em um lago nessa floresta, apenas para um fim de semana para nos divertir, beber e investigar tal lenda. Queríamos fazer uma matéria tipo A Bruxa de Blair. Estávamos todos em nossos 20 e poucos anos, e era para ser apenas tudo por diversão. Na maioria das vezes era bem isso. E na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, nós nos divertíamos nas águas e apenas fazendo coisas divertidas e estúpidas. Bem, naturalmente, quando a tarde de sábado chegou, estávamos todos tão mortos de cansados que decidimos que seria uma noite sem beber. Talvez um pouco de maconha para relaxar. Acendemos aquele cigarro e ficamos falando da lenda da criatura que matava os homens naquela floresta. Porém, não levamos nada muito a sério, pois antes de nós, outras pessoas e equipes de reportagens adentraram a floresta para buscar evidências de tais lendas, porém nada foi encontrado. Então, por volta de 21 horas, cerca de 4 de nós estavam dentro da cabana e 2 do lado de fora. A cabana era grande, de 2 andares, e era cercada pela floresta, e depois, descendo pela floresta, você via o lago. No dia que chegamos em Ocosingo, moradores locais nos advertiram sobre vibrações estranhas emanadas da floresta, e talvez fosse a criatura, ou talvez fosse os fantasmas dos homens mortos.
Aquilo parecia muito a bruxa de Blair, mas olhando de modo racional, eu presumi que eram os caipiras irritados porque éramos um bando de universitários querendo nos divertir. E quando chegamos na cabana, o lugar parecia estar abandonado há décadas. E aquilo foi muito estranho. De qualquer forma, 3 dos meus amigos estavam na varanda dos fundos do andar de cima, e o meu outro amigo e eu estávamos lá embaixo conversando sobre essa cabana velha perto da floresta. Mas de qualquer forma, foi apenas uma noite muito agradável. O meu amigo e eu estávamos nos perdendo na conversa e, de repente, uma sensação estranha nos envolveu. Como um forte arrepio que veio da floresta atrás de nós. E foi tão forte que nós dois ficamos em alerta. Mas em seguida, um canto alto veio abruptamente da floresta. Não tenho ideia de quão longe estava, por causa do eco entre as árvores, mas eu tenho certeza que as vozes vinham de dentro da floresta. Parecia um culto cantado, e todas as vozes eram masculinas. Quero dizer, as vozes eram barulhentas, sinistras, perfeitamente sincronizadas, em uma língua desconhecida. Acho que ficamos congelados por cerca de 20 segundos. E eu não sei como explicar um sentimento que veio com aquele coral diabólico. E eram vozes bem malignas. Eu estava tremendo quando chegamos ao segundo andar e encontramos o resto da turma também apavorados. Então, saímos correndo para a varanda com os outros 3 amigos, e um deles era o meu irmão. No momento em que chegamos lá, o canto havia desaparecido e segundos depois ele recomeçou. Então, todos nós estávamos lá fora, olhando para a floresta, ouvindo esse cântico que às vezes soa longe e depois soava relativamente perto. Todas as vozes masculinas na língua mais estranha que eu nem sei o que era. Parecia uma estranha igreja satânica. Então, seguindo o canto, avistamos um clarão vindo do céu como se fosse uma bola de fogo. Porém, aquilo foi muito rápido e logo se chocou no meio da floresta. E 5 segundos após o impacto, nós ouvimos um estrondo alto daquele enorme objeto de metal em chamas batendo no chão. E então veio a pior parte. Saindo de dentro da floresta e vindo na direção da cabana, caminhava um homem alto com um manto negro cobrindo todo o seu corpo. Esse homem estava gemendo, como se estivesse gemendo de muita dor. E todo o meu cabelo estava para cima, e aquela foi a minha experiência mais bizarra de todas. O meu irmão e eu estávamos olhando um para o outro, com uma mistura de pânico e horror. E quando aquele homem notou que estávamos ali na varanda, o observando, ele abriu um rosnado para nós, como fazem os gatos quando querem brigar. Então, ele voltou correndo para dentro da floresta. Eu falei: "Ah, meu Deus, agora ele vai avisar os outros." Rapidamente trancamos todas as portas e janelas, e então o cântico voltou, que eventualmente logo se extinguiu. Eu estava tão assustado com isso que eu queria chamar a polícia. Um amigo me disse para não ligar para a polícia, pois aquilo eram os caras bêbados só brincando de nos pregar uma peça. Mas como explicar o objeto flamejante caindo do céu? E de jeito nenhum isso vinha de caras bêbados. O coral estava perfeitamente em sincronia, e então o estrondo e o homem estranho que apareceu logo em seguida gemendo de dor. A floresta era tão grande
que aquele coral poderia estar em qualquer lugar. E definitivamente não estava em nossa proximidade, mas estava perto o suficiente para ouvir tudo isso perfeitamente. Apagamos as luzes e trancamos tudo, e cerca de meia hora depois, os cânticos já haviam parados, mas nenhum de nós conseguiu dormir. E por volta de 2 da madrugada, várias pedras começaram a serem arremessadas na nossa cabana, e ficamos em total silêncio, e nenhum de nós teve coragem de olhar lá fora. E pouco depois, aquilo tudo parou e o sol logo nasceu. Arrumamos as nossas coisas bem rápido, e não consigo explicar o alívio de sair de lá na manhã seguinte. Mesmo agora, isso me dá a pior sensação. E nunca esquecerei aquele momento. Eu só posso imaginar que era alguma coisa relacionada com a lenda que contei no início do relato. Mas o que será que tem naquela floresta de Ococino? Eu é que não quero descobrir. Boa noite. Na época que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e a minha namorada geralmente íamos para uma casa abandonada aqui na cidade para namorar um pouco, mas a polícia local fechou a casa e colocou cerca em volta por causa de vandalismo. Então, na esperança de encontrar um outro lugar calmo para os nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade e acabei achando o cemitério que estava desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como ela não encontrou nenhum outro lugar mais calmo, ela concordou em ir para lá. Então, lá fomos nós. Eu entrei pelo que parecia ser a parte de trás do cemitério, e não tinha nem cercas. Era muito velho aquele cemitério. Então, eu parei o carro no que eu achei ser um bom local, e nós estávamos nos beijando, quando eu ouvi um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curioso assim, então eu tentei esquecer aquilo. Mas aí eu ouvi de novo, e parecia que estava vindo de trás do carro, e eram 2 batidas rápidas. Eu parei de beijar a minha namorada e comecei a prestar atenção e nada. E quando eu ia abraçá-la de novo, aquele barulho aconteceu e eu resolvi sair do carro para ver o que poderia ser. Estava muito frio lá fora e eu podia ver a minha respiração sair da minha boca. Eu olhei em volta, mas não vi nada. E como estava frio, eu resolvi entrar. E quando eu estava virando, eu vi os 2 olhos vermelhos se mexendo atrás do carro, e eu fiquei em choque. Eu não podia ver direito por causa da escuridão, mas eu podia ver o suficiente, e era uma criatura parecida com um demônio pequeno e pálido, e de pele avermelhada. E de vez em quando, ele dava 2 pulinhos rápidos, uma risada sinistra, e eu fiquei lá parado olhando aquilo, fascinado por quase 1 minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou por quê, mas aparentemente ele não tinha me visto. Então, a minha namorada abaixou o vidro, colocou a cabeça para fora e perguntou se estava tudo bem. O bicho notou a voz alta dela e virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Ele fez um som
parecido com aquele que gato faz quando arrepia todo, e mordeu o ar umas 2 vezes. Eu escutei o barulho dos seus dentes rangendo, e eles eram pequenos e pontudos. Eu gritei, tentei abrir a porta do carro, e quando eu abri, a minha namorada, que estava apoiada nela, ela caiu no chão. Ela começou a me xingar, mas eu peguei ela e joguei para dentro do carro novamente. E eu ia entrar quando aquele demônio pulou em mim. Mas quando ele devia ter me acertado, ele me atravessou como se eu não existisse. Ele caiu no chão do outro lado e afundou na terra. Eu olhei para o chão por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Então, eu entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada nunca viu aquele demônio. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido. E quando do ângulo que ela estava, ela deveria ter visto tudo. Mais tarde eu perguntei se ela tinha ouvido os barulhos, mas ela também disse que não tinha ouvido nada. Isso tudo aconteceu há 10 anos atrás, mas ainda, sempre que eu me lembro daquela noite, aqueles olhos vermelhos daquele demônio cheio de fúria, eu sinto calafrios. Boa noite. Eu cresci como uma criadora de gado, em uma típica família de criadores de gado. Os 5.000 metros de acres são parte de uma grande propriedade de 95 acres, que pertence à minha família, onde nós tínhamos os nossos rebanhos, e essa história é sobre 2 experiências, uma minha e a do meu enteado João. Era o começo de maio de 1990. O meu enteado e eu decidimos dar uma olhada pelo terreno para ver como as coisas estavam. Vimos pontes, riachos e as estradas e tudo parecia estar em ordem. Na sequência, nós chegamos perto de uma cerca que tinha no meio da fazenda e ela estava quebrada. Ela beirava uma pequena floresta que ficava na área que mais tarde nós chamaríamos de os 5 acres assombrados. Nós 2 entramos para ver se não tinha nenhum animal do rebanho perdido por lá. E assim que entramos, nós notamos que a atmosfera daquele lugar ficou mais pesada. E depois de um pouco de tempo lá dentro, eu comecei a ouvir vozes de crianças que pareciam estar brincando. E enquanto caminhávamos floresta adentro, eu comecei a passar mal, a ficar enjoada, muito enjoada. Um pânico tomou conta de mim e o som das vozes de crianças ficaram mais alto ao meu redor. Então, eu comecei a correr em direção a João e falei, eu tenho que sair daqui. Enquanto eu corria pela floresta, eu senti que o ataque não era exatamente ao meu corpo físico, por assim dizer. Eu sentia que era um ataque à minha alma. Parecia que algo queria rasgar a minha alma ao meio, e finalmente eu consegui sair da floresta e ir para a estrada de terra. Eu estava esperando o João na estrada, quando ele saiu da floresta e falou, que merda foi essa que deu em você? Eu simplesmente falei para ele que eu estava passando mal e que tinha que sair de lá. Algum tempo depois, um dos empregados falou que a cerca onde ficava o gado tinha quebrado
e que alguns bois tinham fugido. Então, nós nos organizamos para tentar achar os animais e trazê-los de volta. O meu marido, o empregado e o João foram para a região onde estavam os 5 acres. Nós tínhamos marcado de nos encontrarmos mais tarde em um certo ponto. E quando eles apareceram, o João estava realmente assustado. E ele nos contou sobre o seu encontro. João disse que entrou na floresta sozinho para ver se encontrava algum boi lá dentro perdido. Ele se cansou uma hora e sentou em uma pedra para descansar um pouco. E enquanto ele estava sentado lá, ele começou a ouvir vozes de crianças brincando, e as crianças pareciam estar perto, mas ele não as via. E ele estava para levantar e falar para elas que não deviam brincar na floresta porque é perigoso. E enquanto ele tentava ouvir as vozes e ver de onde vinham, ele viu um pequeno arbusto começar a se mexer como se tivesse alguém correndo em volta dele, e viu um graveto se levantar no ar e acompanhar os movimentos do arbusto, como se tivesse alguma criança segurando ele. E enquanto isso, ele podia ouvir as vozes rindo e falando: "Tá com você! Ah, agora tá com você!" Mas ele não conseguia ver criança alguma. E foi então que ele saiu correndo de lá. Um bom tempo depois, na primavera, o João e eu fomos no lugar onde ele teve o seu encontro e colocamos 2 gravadores com pilhas novas. Eles estavam funcionando perfeitamente, bem antes da gente ir tentar gravar o fenômeno. Os gravadores não funcionaram naquela parte da floresta, então desistimos. A minha impressão é que aquela parte da floresta pode ser um desses lugares onde colunas de energia negativa são emitidas da Terra, e essa energia atrai espíritos negativos. E até hoje eu evito chegar perto daqueles 5 acres de terras. Boa noite. Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 40 anos e posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos ao relato. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos e era na década de 80. E eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma brecha para o que nós iríamos considerar como um acontecimento sobrenatural. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. E eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro, porque vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, nós tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos 4 quartos da casa, 2 de cada lado, e um grande banheiro aos fundos. E tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo, e era uma bela casa. E no lugar da senhora Ana, mudaram 3 irmãs, a Clara, a Josefina e a Marília. Infelizmente,
A Marília era doente e tinha um mal no estômago, e era o que a minha mãe dizia para o que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Eram gritos de dor, e a pobrezinha gritava e urrava de dor, e era espantoso e aterrador, e chegava até a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença, mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. E muitos vizinhos chegaram a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. E finalmente fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento, e todos também imaginavam que seria o fim dos gritos e de dor da pobre Marília, e não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou perto das 23 horas, tudo começou. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado, mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú para a frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. As irmãs, com o rosto pálido e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram os gritos?" Os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." As moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília, e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim, no 7º dia, quando aconteceu a missa de 7º dia, tudo aquilo parou. Mas há quem diga que até hoje os gritos ecoam pela casa das irmãs, e ninguém nunca conseguiu mudar para lá e ficar por mais de uma semana. E devido a isso, a casa permanece abandonada até os dias de hoje. E você, teria coragem de passar uma noite no quarto de Marília? Boa noite. Este relato aconteceu comigo, mas não tenho explicação lógica até hoje. Bem, quando comecei a assistir o Elite Oculta, foi neste canal que pude ver vários relatos semelhantes com o que eu vou contar aqui. E hoje eu consigo até imaginar o que possa ser aquela criatura que eu vi naquela noite fatídica. Bem, foi assim. Uma noite eu estava na sala assistindo TV,
e o meu marido no banheiro tomando banho. Quando ele me chamou, havia esquecido de pegar a toalha do varal lá fora da casa. Pois bem, levantei em um impulso, pois não queria perder nada do programa que estava vendo na TV. Abri a porta dos fundos da casa e acendi a luz. E quando fui me aproximando rápido do varal, eu percebi que tinha ao lado do carro do meu marido uma criatura semelhante a um enorme morcego de pé sobre o carro. A criatura tinha a pele acinzentada, olhos e cabelos negros. Bem, aquilo parecia uma mulher, mas tinha enormes asas. E da cintura para baixo era semelhante a uma coruja, mas as asas da criatura eram iguais à de morcego. Paralisei de medo e fiquei olhando aquilo se mover. A criatura então veio se aproximando de mim e a certa distância levantou voo, passando ao meu lado na altura da minha cabeça. A coisa voava e pousava em cima do telhado da minha casa. E sempre que aquilo voava, a coisa emitia gritos agudos e outrora assobios que se assemelhavam também a gritos. Fiquei paralisada vendo aquilo, até que a criatura sumiu na escuridão do céu noturno. Olhei para todas as partes do céu e nada apareceu. Peguei a toalha e voltei para dentro de casa. Passei algum tempo pensando o que poderia ser aquilo. Bem, eu não contei nada ao meu marido, pois ele poderia me taxar de louca. Mas para minha surpresa, assim que ele saiu do banho, ele me perguntou se era eu que havia assobiado daquela maneira assustadora. Depois de meses, eu comecei a assistir vídeos onde pessoas relatavam coisas sobrenaturais que vivenciaram e provam com vídeos e fotos. E quando são fotos os registros de algo sobrenatural, o sobrenatural quase sempre está em forma de vulto pairando no ar. Agora eu sei que aquela criatura era uma Nanagal, a terrível criatura do folclore filipino. A coisa estava iluminada por causa da luz que eu acendi, mas que deu para ver bem que era uma Mananagal, e não a Matinta Pereira como muitos disseram que poderia ser, pois a Matinta tem a forma de uma velha, e aquilo mais parecia uma mulher morcego sensual. Acho que ao sair de casa no impulso e acender a luz, aquilo não conseguiu correr ou sair imediatamente, e ao menos percebeu que alguém se aproximava, e por isso eu consegui vê-lo. Boa noite. Quem me contou este relato foi a minha mãe. O pai dela contou para ela quando ela era criança. Isso aconteceu com o meu avô e o irmão dele. O meu avô era muito religioso, sempre rezava, e ele tinha um irmão muito ruim, que não acreditava em Deus. Era a época de Quaresma. Então, pelas crendices dos religiosos, eles não comiam carne vermelha. E como não tinha outra coisa para fazer de almoço, eles decidiram irem pescar. Uma noite, eles foram pescar em um rio perto da casa deles. E como sempre, o irmão ruim dele
ia xingando ele o caminho inteiro, só porque ele estava levando um terço. Pois por ser quaresma, ele sempre rezava para que não aparecesse nenhuma assombração pelo caminho. Depois de algumas horas pescando, eles ouviram uma voz meio medonha, vindo do meio da mata gritando: "Estou com fome!" E o irmão dele respondia: "Tá com fome? Então vem aqui." E aquela voz chegava mais perto, e o seu irmão continuava respondendo à voz misteriosa. O meu avô pegou o terço e começou a rezar. E o seu irmão ficava rindo dele, dizendo: "Para de ser tonto, isso não vai adiantar." Meu avô, com medo, subiu em uma árvore e lá ficou, rezando. Enquanto isso, o outro ficava rindo e continuava a responder à voz. Até que do meio da mata surgiu uma criatura medonha, e em segundos atacou e matou o irmão do meu avô, de um jeito muito cruel, e só sobrou a sua cabeça. Meu avô, com muito medo, olhou para baixo, quando misteriosamente a criatura olhou para ele e disse: "Continue assim, que você está no caminho certo." E em seguida, a criatura sumiu no meio da mata. O meu avô, meio paralisado de medo, conseguiu descer da árvore e saiu correndo. Quando de repente ele olha para trás e vê a cabeça do irmão dele rolando, o seguindo e dizendo: "Espera, meu irmãozinho, eu quero ir com você." O meu avô correu bem rápido e atravessou o rio. A cabeça caiu dentro do rio e desapareceu. A minha mãe disse que ele estava tão assustado que quando ele chegou em casa, a sua mãe abriu a porta e o meu avô caiu no chão desmaiado e só acordou no dia seguinte. Ele contou para os familiares o que tinha acontecido. O corpo do irmão dele foi achado na mata, mas a cabeça nunca mais foi vista. A minha avó sempre conta essa história e vai passando de geração a geração. Boa noite. Boa noite, eu gosto muito do canal, e a minha avó também gosta, e ela me conta muitos relatos que talvez uma hora eu fale sobre eles. Bem, primeiramente eu quero fazer uma pergunta: vocês gostam de xingar? Ou têm este hábito? Se tem, é melhor parar enquanto ainda há tempo. A minha avó tem um irmão chamado José, e esse xingava muito a palavra desgraça. Bem, eu também xingava às vezes. Porém, parei de xingar quando a minha avó me contou uma história que me fez tremer dos pés à cabeça. O meu tio José, há muitos anos, xingava muito esse nome e não parava. Então disseram para ele parar, pois quando você chama, a criatura vem. Mas o meu tio não acreditava nisso. Um belo dia, ele estava subindo uma serra que era bem calma. O meu tio passava lá todos os dias, então já era hábito. Mas então, o meu tio escutou alguém o chamar. Ele olhou para os lados e não via ninguém, mas o chamado continuava.
Era a voz de uma mulher, porém era meio assustadora aquela voz. O meu tio continuou subindo. Então ele olhou para cima e viu a silhueta de uma mulher de cabelos embaraçados. E o meu tio pensava que era uma de suas comadres e subiu ao encontro dela. A mulher o chamava e ele respondia. E quando chegou mais perto, ele ficou em choque, pois a mulher estava toda mal arrumada. As roupas rasgadas e cabelos embaraçados no rosto. Ela usava uma camisola grande e branca, mas que estava bem suja. O meu tio disse que nunca havia visto uma mulher tão feia. Então, aquela coisa disse: "Você me chamou, José?" O meu tio saiu correndo e quando ele olhou para trás, a mulher havia desaparecido. Então, ele começou a orar o credo até chegar em casa. E assim, ele contou para todo mundo o que havia visto. A minha bisavó o perguntou se ele havia sentido frio, e o José disse que sim. Então ela respondeu: É a desgraça. Quando você xinga esse trem, vem muitos demônios obsessores. Por isso que o ambiente em sua volta ficou muito frio." Bem, o meu tio parou de xingar aquele nome. E quando ele veio aqui em casa, eu perguntei a ele se era verdade. E ele disse que sim. E também disse que o que ele viu aquela noite não era uma coisa normal. E sim, era uma coisa horrível e assustadora. Boa noite. Isso aconteceu quando eu tinha 11 ou 12 anos. Agora eu tenho 23. Eu me lembro de estar limpando o meu quarto depois de ter chegado da escola. Era uma tarde fresca de primavera. A minha mãe tinha saído por meia hora para ir pegar a minha irmã na casa de uma amiga dela. E o meu pai estava trabalhando e eu estava sozinha em casa. Então, lá estava eu sozinha e sem vontade nenhuma de limpar o meu quarto. E assim, eu liguei o rádio, abri o meu armário e comecei a revirar as coisas dentro dele. As portas do meu armário tinham espelhos, e isso às vezes me assustava, já que eu tinha uma imaginação muito fértil. Mas o que aconteceu em seguida realmente me assustou. Eu estava mexendo nas minhas coisas quando eu ouvi vozes de pessoas conversarem na cozinha. As vozes sussurravam e davam risadas. Eu, pensando que poderia ser a minha mãe e a minha irmã que tinham chegado, eu desliguei o rádio. Chamei pela minha mãe, mas ninguém respondeu. Então eu deixei de lado. E assim liguei o rádio novamente. Alguns segundos depois, eu ouvi a mesma voz. Então eu desliguei o rádio novamente e ouvi uma risada muito sinistra. E seja lá o que fosse aquilo, dava aquelas risadas frenéticas sem parar na cozinha. O meu quarto ficava do outro lado da casa. Então eu corri para a cozinha para ver o que estava acontecendo e quem era que estava lá. E quando eu abri a porta, não tinha ninguém lá dentro.
E também não tinha vento nenhum dentro da casa. Mas a lixeira de plástico voou da pia na minha direção, como se alguém tivesse jogado ela em mim. Eu saí da casa e fiquei lá fora por mais uns 25 minutos, esperando a minha mãe chegar com a minha irmã. Eu não contei para elas o que havia acontecido até alguns anos depois. Porém, eu tenho visto e ouvido coisas como essa desde os meus 5 anos de idade. E é difícil contar para as pessoas as coisas que acontecem, principalmente quando você sabe que elas não vão acreditar no que você está dizendo e acha que você está simplesmente inventando coisas. Boa noite. Olá, o meu nome é Jéssica e tudo que vou relatar é verídico. E vou contar o que aconteceu comigo, com o meu namorado e alguns amigos. Bem, eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná. E nós sempre vamos para Vera Cruz do Oeste, cidade vizinha de Diamante. E lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E já aqui parece uma cidade fantasma. Nós estávamos retornando de Vera Cruz, onde estávamos em uma pizzaria. E era aproximadamente 00:30. E nós estávamos em uma caminhonete Hilux e uma Freelander. E quando chegamos perto da estrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, uma criatura saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. A criatura corria no outro lado da pista. E detalhe é que estávamos a 110 km por hora. E aquele bicho corria de 4 patas como um cachorro. Era enorme, tinha pelos negros e a cara era uma coisa grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. E nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo aquilo. Estava no nosso carro, eu, o meu namorado, a minha prima e o namorado dela. O meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. E já tinha passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, que acreditávamos que era um lobisomem, estava perseguindo o nosso carro. Então, o nosso amigo do carro de trás, da Hilux, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás da criatura. E aceleraram, quase encostando no bicho. E quando começaram a buzinar e avançar com o carro, aquela coisa então saiu numa velocidade enorme e entrou no meio da plantação de soja, e assim desaparecendo completamente. E nós continuamos a viagem. E quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital, porque eu e a minha prima não estávamos bem. Chegando lá, a minha pressão estava em 19,9 e a da minha prima em 21,3. Muitos não acreditam nessa história. Bem, e eu não me importo muito, mas temos 8 pessoas de prova que isso realmente aconteceu. Boa noite.
Olá, me chamo Ana e sempre acreditei em fantasmas, mas nunca quis ver um. Na verdade, eu rezava para nunca ver um, mas o meu pedido não foi concedido. Eu estava passando um ótimo final de semana com os meus pais e um amigo em uma casa na praia, que o meu pai havia alugado. De noite, resolvemos jogar baralho e jogamos até umas 11 horas. E então, todos foram dormir. Era uma casa pequena e tinha só um quarto, que, claro, ficou com os meus pais. E eu e o meu amigo ficamos de dormir na sala. Na sala tinha uma grande janela panorâmica que pegava a parede inteira, dando uma ótima vista da praia. Lá havia um sofá-cama e um sofá normal. Eu deixei o meu amigo ficar com o sofá-cama e dormir no outro. O sofá que eu ficava encostado na parede embaixo da janela, enquanto o que ele ficava encostado na parede do outro lado da sala. Eu estava deitada de olhos fechados, porque o meu amigo tinha acabado de apagar as luzes. E depois de uns 5 minutos, eu abri os olhos para olhar lá para fora. E o que vi foi a coisa mais aterrorizante que eu já vi na minha vida toda. Lá fora, eu vi o que parecia um garotinho. Ele estava no telhado como se tivesse deitado lá em cima, e só aparecendo a parte de cima do corpo dele e olhando para mim. Ele era todo negro, bem escurinho mesmo, e tinha um brilho azulado bem leve saindo dele. Ele estava sorrindo com um sorriso malicioso, quase soltando uma risada, como se estivesse achando muito engraçado me assustar. Ele também tinha um cabelo vermelho. E depois de alguns segundos olhando para ele, eu fechei os olhos, pois eu sabia que o meu amigo não estava dormindo. Então, eu pedi para que ele acendesse as luzes. E quando ele acendeu, eu olhei lá fora e aquela figura não estava mais lá. Eu contei para o meu amigo o que eu tinha visto, mas ele não acreditou muito na história. E ainda zoou de mim, dizendo que eu já era bem grandinha para acreditar em Saci. Eu nunca mais falei aquilo com ele, e nunca mais vi algo parecido. Bem, eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, e agora eu tenho 20. Talvez daqui 18 anos eu veja outro Saci, mas eu realmente espero que não. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com o meu avô e o seu irmão em uma antiga fazenda na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior e tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais aconteciam por ali. Logo começou a escurecer e eles estavam a pé. Apertaram o passo e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros, até aquela sombra alcançar
as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje, o irmão do meu avô é pastor e diz que depois desse episódio que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir. Essa história aconteceu com o meu tio no ano de 1982. O meu tio Ari, que morava em um sítio afastado de tudo, ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, ele já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou e mesmo com as chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia. Ele parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa. A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. E sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome da sua santa de devoção, que era Nossa Senhora do Monte Serrate. E neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltado de cima do animal. E logo em seguida, ele ouviu um grito grave e atormentador de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada. E só parando quando chegou na porteira do sítio. E o cavalo estava morrendo de medo, assim como o meu tio. Bem, depois dessa noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade. E sempre rezava a sua santa, agradecendo pela sua proteção naquela madrugada assustadora. Vale lembrar também que aquela era uma noite de quaresma. E naquelas estradas há muitas histórias de assombração. Bem, nós nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós e de que forma. E por isso temos que estar sempre alertas. Boa noite.